Pelo sinal da Santa Cruz, levando a Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia 25 de julho de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje é o capítulo 2 do livro do Deuteronômio. Já peço, irmão, que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal, convide mais pessoas para serem edificadas pela Palavra de Deus. Já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 2 do livro do Deuteronômio. As planícies de Moabe. Partindo dali, fomos para o deserto, na direção do mar Vermelho, segundo a ordem do Senhor, e andamos muito tempo em torno do monte Seir. O Senhor então me disse: basta de girar em volta desse monte. Dirigi-vos para o norte. Ordena ao povo: atravessareis o território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles têm medo de vós, mas guardai-vos de entrar em luta contra eles, porque não vos darei nada de sua terra, nem mesmo a medida de um pé. É a Esaú que dei a propriedade das montanhas de Seir. Comprarei deles a preço de dinheiro o necessário para alimentar-vos, e pagareis mesmo a água que beberdes, porque o Senhor teu Deus te abençoou em todas as tuas empresas. Revelou sobre ti durante a tua marcha através desse vasto deserto. Eis já 40 anos que o Senhor teu Deus está contigo e nada te faltou. Passamos, pois, ao longe de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, evitando o caminho da planície, assim como Elate e Azelgaber. Voltamos e tomamos o caminho na direção do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataques os moabitas e não entres em guerra contra eles, porque não te darei nada de sua terra. Foi aos filhos de Ló que dei Ar como herança. Outrora habitavam os Emim nessa terra. Era um povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Inassim. Também eles eram considerados Refaim, como os Inassim, mas os moabitas chamavam-nos Emim. Em Seir habitavam também os horreus, os quais foram expulsos pelos filhos de Esaú. Mas os descendentes de Esaú, após os haverem exterminado, estabeleceram-se em seu lugar, como fez Israel na terra que o Senhor lhe deu em possessão. Vamos, pois, passai a torrente de Zared. Passamos então a torrente de Zared. Durou 38 anos essa nossa viagem de Cádiz, Barné, até a passagem da torrente de Zared. Entretanto, extinguiu-se do acampamento toda a geração dos homens de guerra, assim como o Senhor o tinha jurado. A mão do Senhor pesou sobre eles, e foram cortados do acampamento até sua completa extinção. Depois que todos esses homens de guerra desapareceram do meio de seu povo, levados pela morte, o Senhor disse-me: passarás hoje a fronteira de Moabe, a região de Ar, e te encontrarás em face dos amonitas. Não os ataques, nem lhes faças guerras, porque não te darei nada de sua terra. Foi aos filhos de Ló que dei a possessão dessa terra. Também esta foi reputada terra dos Refaim, chamados pelos amonitas de Zazomim, povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enassim. Mas o Senhor exterminou-os diante dos amonitas, que os despojaram e habitaram em lugar deles. Foi o que o Senhor tinha feito pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, destruindo os horreus diante deles. Despojaram-nos e estabeleceram-se em seu lugar, onde estão ainda hoje. Da mesma sorte, os heveus que habitavam
nas cadeias até Gaza. Foram esmagados pelos Cafotorim, originários de Caftor, que se estabeleceram em seu lugar. Vamos, desarmai as tendas e passai a torrente do Arnon. Vê, entrego-te nas mãos Seom, rei de Ezebom, o amorreu, com sua terra. Começa a despojá-lo e fazer-lhe guerra. A partir de hoje, começarei a derramar o temor e o terror de teu nome entre os povos que habitam debaixo de todo o céu, de sorte que só ao ouvir o teu nome eles tremerão e entrarão em pânico por causa de ti. Então enviei do deserto de Cademote mensageiros de Seom, rei de Ezebom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me atravessar a tua terra. Seguirei pela estrada comum, e não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Tu me venderás por dinheiro o necessário para alimentar-me, e te pagarei mesmo a água que eu beber. Deixa-me somente passar, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu chegue ao Jordão, e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Ezebom, não consentiu que passássemos por sua terra. O Senhor Deus obcecara-lhe o espírito e endurecera-lhe o coração, a fim de entregá-lo em tuas mãos, como de fato aconteceu. O Senhor disse-me então: Vê, estou pronto a entregar-te imediatamente Seom, com a sua terra. Empreende a conquista e culpa-lhe o território. Seom saiu com todo o seu povo ao nosso encontro para pelejar contra nós em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus nos entregou e nós derrotamo-lo com os seus filhos e todo o seu povo. Tomamos-lhe então todas as suas cidades, que voltamos ao interdito com os homens, as mulheres e as crianças, sem deixar escapar ninguém. Só nos reservamos os animais e o espólio das cidades conquistadas, desde Aroer, que está à margem da torrente de Arnon, e a cidade situada no vale, até Galade. Não houve lugar tão forte que nos pudesse resistir. O Senhor nosso Deus tudo nos entregou, somente não vos aproximastes da terra dos Amonitas, nem de lugar algum situado às margens da torrente de Jaboque, nem das cidades da montanha, nem de nenhum dos lugares proibidos pelo Senhor nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus o abençoe, meu irmão. Deus o abençoe, minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.